Oi, pessoal! Aqui é o Desafio da Leitura. Estamos em mais um vídeo com spoilers dessa vez, tá? Do livro A Mansão, ó, A Morte da Senhora Westway. Então, se você está querendo ver a nossa opinião sincera sobre este livro, este é o vídeo. Lembrando, tem spoilers. Então, se você não quer spoilers, só quer a nossa humilde opinião sem contextualizar muita coisa, assiste o vídeo antes que a gente comenta e dá a nota do livro. Então, nesse vídeo não tem spoilers, mas esse aqui tem. Então, alerta de spoiler. E vamos lá. Agora, nesse vídeo, a gente vai contar para vocês um pouquinho da história, né? A gente vai contar a história e fazer comentários sobre o livro. Então, vamos lá, Milena, é com você. Então, o livro começa falando sobre a Hal, que ela tá sozinha, sem dinheiro, né? Ela recebe uma carta falando que a avó dela morreu e que ela receberia uma herança, que ela teria que se apresentar tal, lá na outra cidade. Mas ela sabe que a avó dela tinha outro nome. Ela mora sozinha, né? A mãe dela morreu num acidente de carro. E aí ela tá sem dinheiro, ela tá com muitas contas atrasadas, tal. Ela não sabe quem é o pai dela, porque a mãe dela conta que o pai dela foi uma coisa assim de uma noite só, que ela tá fazendo intercâmbio, o cara falava espanhol, então ela nem perguntou o nome dele. Então ela não tem nem por onde procurar o pai dela, né, que ela não sabe quem é. Ela trabalha no quiosque lá no pier lá da. É Brighton, onde ela mora? Acho que é Brighton, né? É. Onde ela mora, lá. E daí ela lê cartas de tarô, ela meio que herdou esse trabalho da mãe dela, era o que a mãe dela fazia, e depois do que a mãe dela morreu, ela assume esse papel para assim, ela conhecia o trabalho da mãe, ela entendia o que a mãe fazia e ela assume isso mais como uma fonte de renda, né? É por isso que ela era cética, né? Que nem foi comentado no outro vídeo. Ela fazia aquilo não porque ela gostava, mas é porque ela era o que ela sabia fazer e era o que mantinha ela mais ou menos, né? Para pagar algumas coisas. E como ela não tinha dinheiro, ela estava sozinha, ela teve que pedir dinheiro para o Jota, né? Aquela coisa, né? Não faça isso. Pediu dinheiro para o Jota e ela estava pagando até ela não conseguir pagar mais. E daí tem um dia que ela tá lá no pier, né, atendendo lá no quiosque dela à noite e aparece tipo um capanga da Jota falando assim que ela deve o dinheiro, que ela tem que pagar, que o nome do AJ é Sr. Smith, era isso o nome dele? E que ele tava cobrando tal, aí esse cara vai lá e quebra umas coisas dela lá dentro do quiosque e tal, ela fica um pouco preocupada, fica com medo, claro, né, obviamente. E quando ela volta para casa, a casa dela tá revirada, assim, né? E aí ela fica com medo, né? Porque se os caras entraram na casa dela, né? Poderia acontecer a qualquer momento deles entrarem de novo. E o capanga diz pra ela assim, porque ela fala assim, eu não tenho nada de valor, não adianta, eu não tenho nada, tal. Aí ele responde assim pra ela, mas eu posso quebrar uns ossos e uns dentes, né? Aí por isso que ela fica preocupada, né? Ela acha que ele pode bater nela, tal. E ela fica com aquela, como ela recebeu aquela carta falando da herança, ela fica meio, ai, vou, não vou, mas eu preciso de dinheiro, o capanga vai vir me bater. Ela sabe que não é ela. E daí ela fica nisso, aí como ela viu tudo revirado, ela meio que decide ir se passar por essa neta, né? E aí a primeira coisa que ela faz é stalkear a família na internet, no Facebook e tal. Aí ela até pede convite de amizade, acho que é pro Ezra. Foi pro Ezra que ela pede Não, o convite? foi pro filho do. Esqueci o nome do outro irmão. Mas Harding. foi. É, isso, pro filho do Harding, ela pede. Ela não Ah, pede tá. diretamente para nenhum deles, ela pede pro filho do Harding.
porque ela tem uma conta fake, né? Então não é ela, né? Então é só um fake lá que ela acaba adicionando as pessoas para stalkear e ela já fazia isso também no trabalho dela, porque quando alguém marcava uma consulta lá, um horário com ela e dava um nome, ela já meio pesquisava para saber todo o background da pessoa para ser um pouco mais assertiva nas cartas, na leitura do tarot dela, né? Aí daí ela resolve então pegar o trem para ir até a cidade. A cidade é Penzance, alguma coisa assim, né? A cidade Penzance. E ela não tem muito dinheiro, então ela vai com é o que a Aline falou, né? A menina não tem nem roupa, ela tinha pouca roupa, né? Assim. E daí ela vai com pouca roupa, tal, ela não tem muita coisa, e o dinheiro que ela tem é bem pouco, então ela paga o trem lá, e depois ela acaba pegando um táxi com o último dinheiro que ela tinha, então ela já não tinha mais nada, e ainda o táxi fez por um valor menor, né, para ela. Aí chegando lá, primeiro ela chega lá no cemitério, né, e tá chovendo, ela não conhece ninguém e tal. E no cemitério ela encontra o Sr. Treswick, que é o cara que escreveu a carta dela. Ele é o advogado da família, tal. Ele que mandou a carta para ela, falando que a avó dela tinha deixado uma herança para ela. Então aí ele dá carona para ela a igreja, né? E na igreja ela percebe que tem poucas pessoas, assim, não tinha muita gente, né? E ela ficou assim meio que achou aquilo estranho, porque quando a mãe dela faleceu, tinha muita gente, muitos amigos, muita gente da vizinhança, e no caso da senhora Wesley estava bem vazio. Aí, daí ela pega também carona com o Sr. Traswick para ir para casa da família, né, onde o pessoal vai passar lá o final de semana para fazer os trâmites, né, da morte da Sra. Wesley. E chegando lá, ela encontra a governanta da casa, né, que é a senhora Warren. Ela é super grossa, ela não gosta da menina logo de cara. Ela falou assim: ninguém me avisou que você vinha, você vai ficar lá no sótão. E daí o sótão é um lugar assim meio que largado, porque a casa assim era uma casa, é uma mansão, né? Só que ela já é meio decadente, assim, né? Já viu dias melhores, né? E daí ela fica lá no sótão e não tem calefação. Pode falar, Thalita. Aí eu entro no negócio que a Aline falou. É uma mansão enorme, porque eles falam que a mansão é grande, e eles colocam a menina no sótão. Aí, tipo, não tem nenhum outro quarto, porque beleza, ela não chegou lá, não tinha avisado a governanta que ela tá. E aí? Mas o sótão era o lugar que tem para a pessoa? Tipo, não tinha outro quarto empoeirado que fosse, porque o sótão também não estava limpo. Não tinha outro quarto para ela dormir. Gente, não faz sentido na minha Não cabeça uma faz mansão grande sentido. desse jeito, você botar a pessoa num sótão. Não, ou a mulher fez de sacanagem mesmo, que não fica claro, né? Mas Até pode ter aí, acontecido, ok. mas Mas assim, é estranho. Ainda assim é estranho. Colocar ela no sótão porque a pessoa não é bem-vinda faz sentido, faz um certo sentido. Mas a história ficar só no sótão e só nos outros próximos cenários que a Milena vai comentar. Ah, e só. Ô, Mi, você não falou do pássaro lá? Que a Meu, é casa é cheia que dos passarinhos, mano. Então, eu já fiquei indignada então, com os isso, sabe pássaros por chama quê? pega. Então, eu fiquei Ah, indignada porque você, assim, toda a história começa assim. Ai, porque a pega um é pro menino, não sei o que da menina, e o é para um segredo. Aí você fala, caramba, meu, as pegas vai ter a ver com o negócio. Eu pensei que ia ser tipo o filme do Pássaros Assassinos, né? A casa é cheia de pega, tem aquela coisa meio mórbida, aquela coisa meio que dá um medinho e tal. E as Não, pegas. não Não, é pegaram só para nada. falar que tem um segredo mesmo, o segredo ainda reside aqui nessa mansão e segue a vida. porque, pelo que eu entendi, Ela tem até é uma tipo tatuagem de uma pega. bonequinha, né? Que é tipo.
um é para isso, uma pega é para isso, duas pegas é para aquilo, não sei se é uma musiquinha, se é uma poesia, tipo, batatinha quando nasce escorrendo pelo chão, alguma coisa que todo mundo conhece, só que é com as pegas, ou então é um, dois, ele vem te pegar, três, quatro, vai ficar no quarto. É alguma coisa assim, mas que é só isso, não tem relevância nenhuma para a história, essas pegas. Aí daí ela tá no sótão, né? Aí o sótão ele tem grade por É fora. mais uma coisa. É mais uma coisa que você pensa que vai ter alguma relevância e não tem. E esse livro é cheio disso. Sempre você fala, olha, esse elemento vai estar super a ver com. Não tem. Ah, não tem. Você fica com aquela expectativa. Agora vai. Não. Desculpa-me. Pode vir bem. Aí o sótão ele tem grade na janela, né? E a porta ela tranca por fora também. Então é um lugar todo esquisito, né? Ela chega primeiro, né, que os demais membros da família. Então, quando eles chegam, ela desce lá e se apresenta. Então, ela conhece os tios dela, né? Porque aí tem o Harding, que é o mais velho. Aí tem o Abel, O que é o do Abel. meio. E daí o Ezra, que é o mais novo, que era irmão gêmeo da Maldi, que seria a mãe dela, né? Que a mãe dela desapareceu, enfim, ela fugiu de casa e nunca mais voltou, e eles nunca souberam dela, a família nunca soube da Maldi. E daí eles achavam que ela estava desaparecida só, mas aí depois ela conta que a mãe dela morreu, né? Que a Maldi morreu, mas na verdade ela sabe que a mãe dela não é a Maldi, a mãe dela era outra, né? Enfim. Aí ela é até bem acolhida pela família e tal, e durante a narrativa tem alguns trechos de diário, né? Que aí só aparece lá um trecho de diário e fala assim, 1994, né? Aí conta um pouco, né? Aí fala que quem escreve o diário é a Meg, que essa Meg é a mãe da Hal. Então é a Meg que está escrevendo o diário, e ela fala que os pais. Então é a Meg falando que os pais dela morreram e que ela tá passando um tempo na casa da tia, que é a senhora Westaway, e lá ela se dá bem com a prima dela, que é a Maud. E daí ela sempre fala que a Maud e a mãe e a senhora Westaway brigam, né, batem boca e tal, e que a Maud sempre pergunta como que é não odiar sua mãe, né, porque a, a Meg, ela tinha uma relação saudável com os pais dela, uma relação normal com os pais dela, né, tal. E daí, nesses diários, vai contar que a senhora Westaway, ela trancava as crianças nesse quarto aí, que é o quarto onde a Hall agora tá. Pode falar. Não, só para dar um contexto, aqui no começo, essas páginas do diário vão aparecendo assim do nada na história. E você também não sabe que, na verdade, quem é o autor, que a Milena falou assim, não, a autora é a Meg, e a Meg é a mãe da Hal. Mas a Hal não sabia que também era a mãe dela. Então, assim, aparece esse diário no meio da história, só que esse diário, no momento, não tem nenhum contexto no começo da história. E você não sabe quem é o autor, e você, enfim, só aparece lá a história jogada. Então, nessa hora que a Milena está falando do diário, ainda não tinha sido apresentado a autora do diário como a mãe da Hal. É isso aí. Só fala que ela tá grávida e que ela não contou para ninguém, mas ela sabe que a Maldi sabe, mesmo não tendo contado. Que a Maldi sabe que ela tá grávida. Aí é isso que fala. Aí daí eles vão lá com o senhor Treswick para saber, né, a leitura desse tamanho e tal. Aí ele fala que a senhora Westaway, ela deixou 10 mil para cada neto e mais algumas ações. Para os filhos, ela não deixou nada. Ela fala 10 mil para todos os netos e mais algumas ações, e exceto para Hall, né? Exceto para Hal, ela não deixou nada. Aí ela fica triste, mas aí depois tem o mas, né? Todo o resto do dinheiro vai ficar para Hal. Então, nem vai ficar com nada, só fica com os netos. Só que bem a maior parte fica com a Hal. Pode falar. Aí também uma coisa que fala quando ele está lendo o testamento, né?
ele fala o nome completo e o endereço da Hal. Então, aí ela até fica meio intrigada depois, né, porque ela fala o nome completo dela e o endereço que mora na rua no lugar XPTO. Então ele fala exatamente o endereço dela, né. Porque a ideia dela era se fazer de, eu não tinha percebido que foi um engano, é só falar, foi um erro honesto aqui que eu tô cometendo. Então, quando ele fala o nome dela, a rua, tal, sabe tudo dela, ela já fica, putz, eu não posso mais dar essa cartada falando que eu era inocente nesse meu erro. Então, E aí ela até enfim, fica aí meio ela assim, porque ela estava achando que era um engano, que não era ela, mas depois ela falou assim: "Ué, mas é o meu nome, é o meu endereço, tipo, será que é, eu sou mesmo a filha? Minha mãe me enganou?" Tipo, ela começa a pensar em outras coisas, né. Aí ela desmaia, aí ela tá com febre, dor de cabeça e tal. Ela tomou muita chuva, né, lá no cemitério, tudo, então eles acham que é por causa disso. Aí o Abel e a esposa do Harding, que é a Mitzi, eles cuidam dela, né, e falam que o namorado do Abel é médico, que ele tá indo lá para ver se tá tudo bem com ela, tal. Aí fala que o namorado dele chama Edward e que ele vai passar lá. Aí ela fica sabendo também que o Abel foi deserdado em 95, provavelmente porque ele era gay. Assim, não fala com todas as letras, mas é isso que dá a entender. Aí a Mix fala, eu acho que você está recebendo toda a herança porque é uma compensação pela Maldi, porque ela ficou desaparecida tal, então é só uma compensação por todos esses anos, né? Aí, só que o Harding, que é o filho mais velho, ele não aceitou bem essa história desse testamento. Ele acha injusto, né? Tudo ficar pra menina, nada ficar pra ele e tudo mais. Ela sobe pro quarto, né? Vai ficar lá pra descansar um pouco e ela vê que na janela, assim, riscado, pequenininho, tá escrito socorro. Aí ela fica pensando, nossa, quem será que deve ter escrito isso? Por quais problemas a pessoa deve ter passado, né, para escrever esse ato, né, de desespero na janela. Tal. Aí passa o dia, assim, vira o dia, né? Aí já é de manhã, ela acorda, ela desce, só que o café só é servido às 8 horas da manhã. Aí ela vai andando tal, e ela entra, não é bem uma biblioteca, mas é um lugar que tem livros tal, e ela vê que tem um álbum lá de fotografia. E ela viu que tava tudo cheio de poeira, menos tinha umas pegadas no chão também, viu que alguém tinha estado lá e que esse livro também estava com uma parte sem poeira. Então ela começou a ver, era um álbum, na verdade, de fotografia dos tios dela, né, das crianças novas tal. Então ela começa a ver o Harding bebê, depois o Harding mais criança, tudo mais. Aí depois vem o Abel. Só que aí ela ouve barulhos, ela larga, sai correndo, né? E deixa o livro lá. E daí vai ter o café da manhã e sempre o Harding, que é o mais velho, com o Ezra, que é o mais novo, eles sempre discutem, assim, sabe? Porque um é todo, o Harding, ele é todo serião, mais, sei lá, mais certinho, assim, querendo as coisas mais certinho. O Ezra é mais descolado, mais, assim, despreocupado com as coisas. E dá a E, entender no e aí ele sempre começo que ele é bonito e que ele ainda é olha de uma bonito, ele é forma charmoso. maliciosa pra Hall, assim, que ele tá meio que paquerando. Eu É. falei: "Nossa, será que vai ter um romance?", né, eu e a minha cabeça juvenil. Mas tudo bem, continua, Mi. É, porque na parte da igreja, o Ezra, ele olha para Hall meio que assim, dá a entender que era uma paquera mesmo, que era um olhar assim, mas aí depois ele descobre que é tio dela, tal, e aí para por aí, não, nada disso mais é comentado, é só na primeira olhada, assim. Enfim, tá no café da manhã, tal, eles discutem, o Ezra sai, aí daí o Hardin fala, ninguém lamentou de verdade a morte da nossa mãe, né?
Aí nisso a governanta aparece, que é a senhora Warren, e ela fica brava, porque ela gostava muito da senhora Westaway, eu acho que era a única pessoa que gostava dela. E foi quem cuidou dela, né, durante a velhice, ficou lá com ela. E ela também recebeu uma parte do testamento, né, ela recebeu 30 mil, não sei, foi 40 uma ou quantia, 30? 40, não lembro. Ela recebeu uma quantia, assim, né, mais do que os demais, se você for ver, exceto a Hall, né. E daí, aí a senhora Warren, ela bate na cabeça do Harding, porque ela aparentemente era assim quando eles eram crianças, né? Um batendo no outro, sei lá. Dava a impressão que era assim. E daí ela pega e sai, a torradeira tá pegando fogo, e meio que aí a Hal, ela quer sair de lá, tipo, não é que eu tô fazendo aqui, ela pega, sai e vai andar lá pela propriedade, lá pelo jardim. E aí o Abel vai lá, né, encontra ela, né, e dá uma foto para ela, que é a foto dos tios e mais a mãe, jovens, né, adolescentes, assim. Então tava o Abel, tava o Ezra, tava a Maggie e a Maud. E daí ela vê e ela guarda, né, essa foto, ela vê com carinho e tal. E aí daí aparece o Nick, diário, assim, de repente. Oi, pode deixa eu falar um falar. negócio. Aí, eu não sei se foi nessa parte que você também começou a desvendar de todo mundo. Mas na hora que ele mostra a foto, ele fala assim: aqui tá o Ezra, tá eu, tá a Maldi, tá a Meg. Aí eu olhei assim e pensei, eu acho que eu fiquei pensando, né? Acho que ela é filha da Maldi mesmo, e ela tá. Porque na hora que ela pega a foto, contextualizar, né? Na hora que ela pega a foto, ela ainda tá na cabeça que a mãe, que é um engano, que a mãe dela não tem nada a ver com a história, que é tipo um engano com sobrenome. Mesmo ela tendo sido citada lá no testamento com endereço. Mas quando ela vê a foto, ela vê a mãe dela na foto. E aí eles falam, nesse momento, ela vê a mãe dela na foto, só que ela não, tipo, para mim ficou assim, tá, mas qual das duas pessoas seria a mãe dela, né? Porque ele não descreve bem assim a foto. Fala que tá o Abel, tá o Ezra, do lado dele tem uma pessoa, né? E sentada mais para trás tem a outra moça. Ele não fala quem é quem ali na foto, né? Exatamente, qual das meninas, né? Quem é quem. Aí eu já pensei assim, quer ver que ela realmente é a filha da Maldi e ela tá achando que a mãe dela é a outra pessoa da foto, mas não é? Já fiquei nessa hora da foto, eu já fiquei pensando que ela estava confundindo as pessoas que ela estava vendo na foto, sabe? Você pensou isso É, também na hora? Você pegou? eu pensei antes, no primeiro diário, no primeiro dia que aparece, né, o diário, eu falei, mano, porque assim, é um livro de mistério, tem que ter alguma reviravolta, não é tão simples assim. Então, se ela é uma impostora, na verdade, ela não é uma impostora, fiquei pensando. Então, é para dar aquele plot twist. Aí eu fiquei pensando, não, mas a menina estava grávida, não era outra. Então, realmente, aquela é a mãe dela. Aí eu pensei, então a Maldi usurpou o lugar da mãe dela. De alguma maneira, ela Usurpadora! pegou o lugar e falou que a menina era filha dela, só que ela não era filha dela, entendeu? Por isso que eu acertei 50%, porque essa parte eu já tava muito certo na minha cabeça, que era a Maldi mesmo, enfim, que criou ela. Eu pensei nisso mais um Agora, pouquinho depois. Na hora que eu vi a foto, eu já pensei, eu já pensei também nisso, tipo, ela não é uma impostora, ela deve ser realmente neta, né, do neta ali. E O aí, livro estava tão ruim que eu não sabia, eu não estava imaginando já nada. Eu só vi ela falando, nossa, é minha mãe que está aqui nessa foto. Eu falei, nossa, que conveniente, né? Caramba! porque, eu lembrei como que ele descreve a foto. Ela fala que o Esdra tá sentado do lado da irmã gêmea dele. É isso, ela fala isso, eles estão sentados do lado. E aí ela vê a mãe dela atrás,
que seria a prima, né? Mais para frente a gente descobre que não era essas posições da foto, né? Que era a Maggie que estava do lado dele e a Maldi estava atrás, né? A pessoa que ela achou que era a mãe dela, que depois a gente vai ver que né? Que é a mãe que ela conhecia, na verdade, era ela que estava sentada atrás. E Então, por nessa isso hora que ela se toca, que ela falou assim: Nossa, que esquisito, né? Os nomes são os mesmos. Por isso que teve essa confusão, porque as duas se chamam Margaret. E aí, Maud é o apelido de Margaret. Aí eu pensei, mas como? Alguém me explica como que Maud vira o apelido de Margaret? Não, Meg faz sentido, Meg faz sentido, né? mas Maud, por que raios? Não, mas a questão não é nem essa. A questão é que eles falam que o problema é que Maud realmente é diminutivo de Margaret, mas eu não entendi ainda como que isso funciona. Eu queria até saber. Será que no livro em inglês realmente o nome é Margaret? Eu fiquei, Acho que eu fiquei de pesquisar isso, porque não faz sentido. Não faz sentido na minha cabeça. Tudo bem que tem muita coisa que não faz sentido, mas, enfim, não daria para, sei lá. Eu achei muito mal escrito, muito mal justificado isso. Jura? Ah, vá. Mais uma coisa, falando em né? De novo, mal mais uma justificado, coisa. por exemplo, você dá uma foto antiga para alguém. Você fala, ó, esse aqui é fulano, esse aqui é Beltrano, esse aqui é tal, esse aqui é tal. Você não simplesmente entrega a foto para alguém e a pessoa deduz quem é quem. É E, verdade. e além do mais, Até porque a assim, Meg não tinha aparecido ainda. Aparecido com falar, tinha alguém que vivia aqui também, chamava a Meg. Tem uma pessoa porque ela estranha fala ali assim, na e foto. quem é essa pessoa? Gente, É tudo muito e jogado. assim, e esse livro acontece nos dias de hoje, né? Então não é uma coisa do passado. Você tem celular, você tem foto. Se sua mãe morreu, você vai ter foto da sua mãe na capa do. Mano, é na capa do seu celular. Assim, aí mostraria quem era a mãe dela e falaria: Nossa, essa é sua mãe, mas que coisa, não? Entendeu? Não, não. Enfim. É difícil, é Aí, muito esforçado. aí é muito forçado, assim, foi o que eu disse. Ela força para criar as circunstâncias e não usa circunstâncias para A explicar um favor. fato. Ela faz ao contrário. Enfim, aí daí aí corta pro diário, né? Aparece o diário lá e fala assim que a senhora Westaway está em Londres, está fora da casa, então quando ela está fora o clima fica muito mais leve, as pessoas são mais felizes, é verão, então o pessoal vai lá, eles vão nadar no lago, aí ela cita que tá o Abel, tá o Ezra, tá a Maud, a Meg, né, escrevendo, e que tem um Ed na parada, Ed. Aí você fala, nossa, quem é esse Ed? Ed, aí você começa a achar, Ed é o Edward. É o Edward, o namorado do Abel? Aí você fica, acho que é, hein? Acho que é, hein? Aí aqui ela me enganou. Então, aí ela me Aí ela enganou disse que também. esse 50% eu fui enganando. Aí ela me enganou, mas Mas só é muito depois que eu forçado. fui. Mas só depois. Tipo, nos últimos episódios, nos últimos capítulos que você descobre o que é esse Ed, né? Que a gente vai falar mais pra frente. Mas, de novo, aí né? não faz Veja o sentido. problema. Mas aí me lembre de comentar um negócio, porque, olha, sinceramente, depois que você lê no final, que você fala, ah, esse era o Ed, aí você fala assim, gente. Sabe o que eu acho estranho? Porque o editor sempre coloca um monte de pitaco no livro. Como que o editor pegou esse livro e aprovou e achou bom e imprimiu? Não fez tipo uns comentários assim, meu, não dá pra refazer isso aqui? É porque não pode, né? Vai estragar o mistério do Sei! livro. Não pode fazer Mas isso. que mistério! Ah, palhaçada! Se eu fosse editor, eu ia falar, não. Cadê o carinha lá do Stephen King? Cadê a menina lá? Qual que era o nome da menina? A Anne, né? Bota pra N. Anne ler isso aí.
Como diria a Cindy, coloca ele pra ler, porque senão você vai perder um pé. Aí daí corta uma parte do diário, né? Aí ela conta exatamente esse momento, que eles estão de férias, que tiraram a foto e que tem o Ed, que ela olha pro Ed, enfim, que eles vão pra praia e tal, que é onde ela engravida, né? A grávida da Hall, né? Enfim, aí ela tá lá no quarto dela, aí. Porque a senhora Warren, ela usa uma bengala, então ela faz barulho, né? Ela tem uma certa dificuldade de locomoção, então ela faz barulho quando ela tá chegando. Aí a Hal, de repente, abre a porta e vê a senhora Warren lá, tipo, parada, assim, do nada, e ela nem ouviu ela chegar. Ela falou: Meu, ela é tão sorrateira, ela consegue ser sorrateira, ela consegue não fazer barulho. E ela tava lá na porta lá e falou assim, ela também gostava dessas coisas de tarô, porque ela viu o tarô lá da Hal. Fala, ela também gostava dessas coisas de tarô. Aí a Hal fala assim, mas de quem que você tá falando? Ela, Meg. E sai e vai embora. Então a Hal fica assim, meu, será que ela sabe que eu sou uma impostora, que eu sou filha da Meg e não da Maud? E ela fica falando essas coisas pra mim? Enfim, aí daí eles precisam ir, todos os que foram beneficiados com o testamento lá da senhora Westway, eles têm que ir lá no escritório do senhor Terswilly, enfim, eu não lembro se é no centro, em outra cidade, enfim, aí eles têm que ir lá. Aí o Ezra fica de dar carona para ela. Só que aí o vidro tá todo sujo dos cocôs lá das pegas, aí eles têm que limpar até chegar lá, eles chegam atrasados. Aí eu fico pensando, foi proposital e atraso, pensando só agora, tá? Quando eu li, eu não pensei que era proposital. Chegaram atrasados e daí eles não puderam falar sobre o testamento e tal. E daí o senhor Troswig, ele tinha um outro compromisso, ele não podia ficar e ia ficar adiado, era tipo uma sexta e ia ficar adiado para segunda-feira. Então eles teriam que passar o final de semana lá na casa para aguardar falar com o senhor Troswig na segunda-feira. E a Hall, ela estava muito assim, agoniada por estar mentindo e porque a família recebia ela muito bem, assim, estava acolhendo ela mesmo e tal. E ela estava ficando, né, com remorso daquilo. E daí ela falou assim, não, mas não tem problema, eu só quero dinheiro suficiente para pagar minhas contas, que na verdade ela precisava pagar o agiota, né? Só quero pagar minhas contas e depois o resto do dinheiro pode ser dividido entre vocês, eu não me importo, né? Aí o Harding ele ficou até mais animado, ele gostou da ideia, né? Enfim, aí ela tava andando e tal, também lá nas propriedades lá, aí aparece o Edward, que é o médico, né? É o namorado do Abel. Aí ela tá lá andando, aí ela fala assim, você sabe o que é aquela casinha lá, né? Aí ele fala, eu acho que a casinha é a casinha dos barcos, né? Faz tempo, né? De quando eu me lembro e tal. Então ela fica pensando, isso a autora te faz Acreditar. levar a crer isso que o Ed já conhecia aquela causa de faz muito tempo, então o Edward podia ser o Ed lá do diário e tal. Enfim, aí eu fui enganada nessa hora. Aí, quando o Ezra deu carona pra Hall, eles conversaram, ela falou que lia tarô lá no pier e tal. Aí, de noite, ele falou assim, vocês sabiam? Ele contou, né, pra família que a Hall, ela lê tarô, né? Aí eles começaram, então lê pra mim, lê pra mim. Aí, a primeira que foi lá ler o tarô lá foi a Kitty, que é a filha do Harding e da Prima, né? Mitzi, tá? É, prima dela, isso. E daí ela já percebe, porque ela é boa em ler pessoas também, ver como que a pessoa está se comportando e tal. Então ela percebe que ela quer saber de algum garotinho, coisa assim, de apaixonante, amorosa. Ela lê lá, essa parte não é relevante, enfim, pulei. Aí daí depois o Abel fala, lê pra mim agora. E é quando ela vai fazer o simplificado lá, só 3 montes, que é passado, presente e futuro. E aí ela começa a ler lá, ele vai meio descrente, meio dando risadinha e tal, né? É só coisa boba. Aí ela lê o primeiro passado e
E aí ela fala assim, que ele tomou uma decisão, que ele não sabe se era muito bem a melhor decisão. Aí ela vai ler o presente e fala sobre uma traição. Aí nisso ele se levanta e vai embora, todo doído. Aí o Eduardo vai lá atrás dele. E ela não entende o que Tocou está na acontecendo, né? ferida. Tipo, Aí nessa parte tocou na também, eu fui, ferida, só que ela não sabia. eu também fui Eu levada a gostei. acreditar, porque acreditar no que o Edward Isso. era o Ed que aparece no diário, porque é uma traição. Aí eu falei assim, então quer dizer que, sei lá, ele estava lá e se conheceram tudo quando eram mais novos, ele teve um romance ali, já estava namorando com a Bel, mas aí teve um romance com a mãe da menina e engravidou ela, e essa é a traição? Tipo, eu fiquei pensando isso, fui levada a crer nisso. Até porque depois explicam, né, para ela que ele saiu assim, porque uns tempos atrás ele realmente teve um caso com uma mulher. Então você fala, Mas é logo em seguida que já explica, né? A Mitzi, quando vê que a a Hal não tá fofoqueira. entendendo nada, ela fala assim, não, é porque o Abel pediu o Eduardo em casamento, só que depois descobriu que ele tinha um caso com uma mulher fazia 4 anos. Aí você pensa, então ele não é gay, ele é bi, pelo menos. Então quer dizer que ele podia ter tido um caso com a mãe da Hal, então não é totalmente fora de cogitação ele ser o pai dela, então só ia te levando a crer que ele era realmente o pai dela. Enfim, aí taca uma parte do diário lá, né? Aparece uma parte do diário e fala que a tia descobriu, né, que ela tá grávida, que a Meg tá grávida, e aí a tia quer saber quem é o pai, só que a Meg não conta, e a tia fica falando que ela trouxe vergonha à família, ela bate na menina, tranca ela lá no sótão, lá, e daí é a tia que leva comida, às vezes, não é sempre que dá comida pra menina, e, e às vezes ela consegue conversar com a Maldi pela porta, assim, e elas são amigas, elas meio que conversam pela porta, mas ela E nunca, essa nunca parte também disse é quem bem era o mal pai. descrita. Porque assim, a mãe, ela já estava desconfiando, porque era um dos. Só podia ser 3 pessoas, gente, porque só 3 pessoas frequentavam a casa dela. Assim, só tinha 3 homens que podia estar lá. Ou era o Ezra, ou era o Abel, ou era o Harding. Não, 4, né? Ou era o Edward. Pronto. O pai é um dos 4. A pessoa não sai de casa, só fica ali. O pai vai ser quem? O jardineiro? Não, você não sabe se ela ia na padaria, se ela saía, isso não está escrito, não quer dizer que não acontecia, É, né? mas é que Não sei se ela o estava livro é muito frequentando mal descrito. escola. Ainda aí fala que aí ela resolve riscar no diário, né? A Maggie, todas as referências ao pai, né? Da criança. Então ela risca o nome, fica arriscado, ou arranca a folha, queima. Então, a única referência que tem do pai é esse Ed, largado aí uma única vez. É, até que a Hal, ela decide que ela não quer mais ficar lá, ela quer ir embora, e aí ela vai embora na calada da noite, assim, quando tá todo mundo dormindo. Aí as portas estão trancadas, ela pula uma janela, mas é do térreo, tá, gente? Ela pula a janela lá, e nisso a senhora Warren aparece. E ela fala assim: você é igual sua mãe, uma caçadora de dote mesmo, melhor você ir embora, você nunca deveria ter voltado. E ela vai embora. E daí ela pega o trem, vai embora tal, e aí ela fica com aquele negócio na cabeça, né? Mas ela falou que eu nunca deveria ter voltado. Como assim? Não é que eu não deveria ter estado lá, eu não deveria ter voltado. Ela fica com esse negócio na cabeça, e daí ela resolve também ver as coisas antigas da mãe, né? Ela tinha uns diários e tinha umas cartas lá. Ela falou que não queria mexer naquilo porque era muito doloroso. Gente, como assim? Eu mexeria, eu super mexeria. Exato. Lindo Nossa, eu tinha tudo, visto revirado tudo. tudo, um apego. Quer Então, saber de mesmo cor que o não que fosse um tinha, eu diário, vai, mexia. você vê.
as coisinhas lá da sua mãe, né? Enfim, se fosse qualquer coisa, sei lá, um anel que era da sua mãe, uma roupa que era da sua mãe, sei lá, você vai ver e lidar com aquilo, né? Você não vai só deixar de lado e não, eu não quero olhar o diário da minha mãe. Pô, era o diário da sua mãe. Enfim. Aí, só apenas neste momento, ela resolve ler o diário da mãe. E aí ela vê várias coisas, inclusive essa Sabe o parte que eu do fico com Ed e tal, raiva e ela fica também? com isso na Porque a cabeça. autora leva a acreditar que a menina é tipo uma rebelde. Não é por nada, é porque, gente, como que eu posso explicar isso? Meio que o pessoal faz com que a gente acredite que as pessoas que, sei lá, são magrinhas do cabelo curto, preto, que usa jeans rasgado, que tem tatuagem, são as mais rebeldes e são fortes. É meio que essa mídia, é isso que a mídia passa. A maioria o clichêzinho é isso. E a menina, ela é assim, mas ela não é nada disso. Ela é uma franguinha, coitada. Tudo é sensível. Ela é meio. Ela tá mais pro gótico, chorão, emo do que outra coisa. Porque não condiz com a imagem que ela passa, assim, sabe? De ser aquela fortaleza. Não, você viu, a menina não consegue nem pegar a carta da mãe. E, enfim. Ela tem medo do agiota, ela vai lá, faz o. Ela faz a dívida com a agiota e tem medo. Não, gente, uma pessoa que já não corta o cabelo, que já não toma banho. Não, ela toma banho assim. Se fosse a Mas menina Não, do gente, lobisomem isso- que não amava as mulheres, ia tatuar na bunda do cara. Era isso que ela ia fazer. Exato! É isso! Não faz sentido pegar a imagem da menina do homem que não amava as mulheres e colocou aí e não tá refletindo. Isso me incomodou. Me incomodou profundamente. Fala-me. Não, aí daí ela tomou chuva, né? Quando ela foi lá no cemitério e tal. Aí ela volta, vai pro solto. Gente, em nenhum momento fala que ela tomou banho, gente. Você tomou É chuva, você tá com verdade, ela frio. não toma É banho. igual numa terra escura, gente. As pessoas no hemisfério norte tomam chuva e não vão Não tomar toma banho para se banho. esquentar quando estão em casa, no hotel. Gente, E principalmente isso porque eu não aceito. o lugar não tinha calefação, né? Não tinha aquecimento central. Tipo, era mó frio, você Gente, tá gelada e você tá com a roupa encharcado de molhada. água, você só troca de roupa. Ah, eu Não, só vou cara, trocar de roupa, então vou ficar aqui perto da lareira. Gente, tá muito eu teria errado isso, tomado né? um banho, com Tá muito certeza. errado. Pô, Nada faz sentido. não é. Pelo menos pra gente. É. Aí daí Costumes. ela lê naquela parte lá do diário, de ela das férias, do lago. Aí ela fala que ele estava olhando para ela, assim, nessa foto. Então ela fica, meu, porque a mãe dela tá olhando diretamente pro fotógrafo, assim, né? Assim, com um olhar, diz ela, em algum momento, um olhar de desejo. Aí ela olha fixamente pro fotógrafo, ela quer saber quem foi que tirou essa foto. Foi o Edward que tirou a foto? Enfim, ela fica querendo saber quem tirou aquela foto que o Abel deu para ela. Enfim, aí ela resolve voltar para saber mais, né, sobre as coisas, tal. Então ela resolve voltar lá para Penzance. E daí ela liga pro Harding, ele fica aliviado que ela tá bem e que ela vai voltar. E daí o Abel vai buscá-la na estação. Aí, quando ela tá com o Abel tá todo caloroso, tá feliz que ela tá voltando, tudo. Aí ela fala assim: quem foi que tirou essa foto? Foi o Edward. Aí o Abel já muda, fica frio, fica nervoso, fala: não, não foi o Edward, foi o Ezra. Mas eu não me lembro bem. Só que ela olha e fala: mas como assim? Foi o Ezra, se o Ezra tá na foto, né? Ela fica falando: por que ele tá mentindo, tal. Aí quando ele chega na casa, o Harding recepciona ela muito bem, ele abraça, ele fica emocionado que ela tá de volta. As crianças e a Mitzi foram para casa porque eles tinham escola depois, então eles não estavam lá. Os tios dela. Aí daí, quando ela volta pro quarto, ela percebe que tiraram a lâmpada dela no quarto dela, então ela não tinha luz, ela não conseguia acender a luz. Aí, beleza. Oi. Faz sentido isso? Você chega no sótão, não tem luz. Eu, na mesma hora, desceria e falaria: gente, quem tirou a lâmpada do quarto?
Não, Eu preciso você de luz. simplesmente mudaria de quarto. Por que você precisa ficar no sótão ainda? Também tem essa. Mas a primeira coisa que eu falaria é o que aconteceu com a lâmpada do quarto? Queimou? Tipo, jogaria assim, né? Queimou a lâmpada do quarto? Porque tá sem, né? Tipo, como é que eu vou ficar lá naquele quarto sem luz? Mas, enfim, isso não acontece. Mistérios da meia-noite. Aí daí, quando ela tinha voltado lá para Brighton, lá para o apartamento dela, que ela viu o diário, as cartas, umas cartas, ela viu que tinha um endereço. E daí era um endereço meio que perto lá de Penzance. E ela resolve que era da Lizzie. Lizzie era uma empregada que tinha trabalhado na casa naquela época e que a Maggie e a Maud, elas se comunicavam através da Lizzie, porque a senhora Wesley não podia saber. Enfim, família tóxica. E daí ela resolve ir lá até a casa dessa Lizzie e tal. E daí a Lizzie fala, elas tinham a letra muito parecida. Eu falei, já sabia, enfim. Mano, nada a ver. Elas tinham a letra muito parecida, elas tinham fugido juntas, tal, mas é, a Meg voltou depois. E depois não se soube mais da Meg. Depois, essa era a última informação que a Lizzie tinha, né? E que em uma das cartas a Meg tinha falado pro pai da criança que ela estava grávida, tinha falado sobre a gravidez e tal. Mas aí depois ela sumiu. E a Liz conta que a senhora Wesley nunca chamou a polícia com relação ao desaparecimento, né, da Meg. E nem da Maud, ela nunca chamou a polícia. Enfim. Aí então lá, né, ela tá lá de noite, ela resolve beber com os tios, né? Eles estão bebendo lá e ela resolve beber. Aí uma parte que eu não entendi, que eu até fiquei relendo, aí o Ezra fala assim, você bebe, tipo, até que enfim você bebeu, né, sua rata, sua ratinha, não sei o quê. Eu falei, por que ele tá falando assim? Ai, só que não explica, né? Em nenhum momento explica, né? Ele só Não. fala, né, sua ratazana, alguma coisa assim. Eu falei, nossa, ele vai falar alguma coisa pra ela, vai falar, você é usurpadora, tal. Não fala nada. O livro tem baixo orçamento até nisso. Não tem cenário, não tem contexto, não tem diálogo. Mas eu também fiquei assim, porque tipo, foi desnecessário, porque não agregou em nada. Tipo, ele falou isso, aí na cabeça dela ela já fazia umas analogias assim, tipo, para como ela estava ali de impostora, né? Ela tinha que fingir e tal. Aí ela fez uma analogia, falando, será que ele sabe? Não sei o quê, mas tipo, ele jogou ao vento Beleza, aquilo ali, porque segue a vida. Enfim. Muito bom. Aí daí ela bebeu, né? Ela se preparou porque ela queria contar a verdade, né? Fala que ela não era realmente a neta da senhora Wesley. Aí ela falou assim, aí ela bebeu e aí ela acabou falando a verdade, não que ela fez premeditado. Mas ela falou assim, eu voltei para casa, eu vi umas coisas da minha mãe e vi que na verdade teve uma confusão. Eu não sou a filha da Maldi, eu sou filha da Maggie, né? Elas têm o mesmo nome e tal. E, enfim. Aí é isso que acontece. Aí eles decidem que eles precisam falar com o Sr. Traswig na segunda-feira e explicar que teve um mal-entendido, que não ela não deveria ser beneficiária daquilo. Enfim, aí ela vai dormir, só que no meio da noite ela acorda e daí ela fala que tá com sede, só que ela esqueceu de levar o copo de água lá, né? Aí ela resolve descer no escuro, porque não não, acende a luz, outra né? coisa que eu não teria feito isso. Eu não teria descido. Estou com sede. Vou descer para beber água nesse lugar esquisito que está aqui. Eu estou sem luz no meu quarto. Ela desce com o celular, né? Com a lanterna do celular, mas tipo. É para subir no sótão, a escada é estreita, Gente, pequenininha. Tipo, eu não entendi nem essa cena direito. Eu não entendi como é que funcionou essa questão. É que a menina vai explicar, mas o prego com o barbante. Enfim,
prossiga, Mi. Vamos ver se você falando, declamando essa parte, eu vou conseguir entender essa cena. Então, ela vai descer, né? Porque é no sótão, lá em cima, então tem acho que 2 lances de escada. E daí ela vai descer no escuro, só com a luz do celular, ela tropeça e cai e bate na parede, assim, porque eu imagino que a escada acaba já praticamente a parede para descer, não sei. E daí ela cai, ela sai rolando, né? Cai, quebra o copo, quebra a tela do celular, enfim. Aí, aí ela resolve subir sem pegar a porra da água, sem pegar água. Você desceu para pegar água, você fica estrupiada por causa da água. Mas depois de um capote desse, Helena, depois de um capote dá desse, mais eu tinha sede mandado ainda. água para tomar no rabo essa água aí. Aí daí ela Baixo orçamento, gente. Deixa pra lá. Mas sabe, o que me surpreendeu não foi nem ela ter esquecido a água, foi ninguém ter aparecido depois que alguém rola uma escada. É uma mansão, Thalita. Ninguém vai escutar, ela tá no sótão. O pessoal tá lá nos quartos lá no. Ai, gente. É que o pior é como que a pessoa é dona a futura dona da mansão vai ficar no sótão. Ela continua no sótão, isso não faz sentido. Mesmo assim, cara, sei lá. Você tá de noite o barulho é amplificado, você escuta um barulho. Mesmo que a pessoa demore para ir ver o que aconteceu, apareceria alguém. Ainda mais a governanta ali que anda que nem gato pela casa, sem fazer barulho. Tipo, ninguém ouviu. Outro personagem que não foi aproveitado, né? Vamos combinar. Não serve pra nada. Gente, na verdade, esse livro não serve pra nada. O dos pregos, Aline, que você estava falando, o que eu imaginei, né? Que aconteceu. Tinha 2 pregos, uma em cada uma em cada lado da tábua, né? E alguém passou um barbante no meio, justamente para a pessoa passar ali e tropeçar nesse barbante e cair, entendeu? Era isso, é um prego de cada ponta com barbante no meio. Aí o barbante some, tudo some. Mas ela não procura, na verdade, ela não procura nada ali. Ela pega o celular e volta pro quarto. É isso que ela faz, ela não olha nada, ela só com a vê mão machucada. Volta toda machucada, não bebe água. Depois que ela caiu, ela sobe engatinhando, porque ela caiu e ela acha melhor subir engatinhando, tal, tipo, pra que cortar a mão no vidro, né? Mas tudo bem. Aí ela sobe engatinhando e como ela tá engatinhando perto do chão e com a luz do celular, ela vê que tem 2 pregos, um em cada ponta, assim, e com um barbante. E o barbante tá arrebentado, na verdade. Então arrebentou, ela tropeçou. Então ela não tropeçou. Que barbante é esse que arrebenta? Mas assim, ó, fico pensando, tá? Isso funcionaria se fosse um degrau largo, né? Porque aí você pisa e depois você faz assim com o pé. Eu imagino, se é um degrau estreito assim, você pisa em cima do barbante. Eu imagino que, também pensei assim, em teoria, isso. era um degrau estreito porque é pro sótão. Porque é um sótão, assim, exato. Isso pra mim não faz sentido essa não é uma escadaria, assim. Enfim. Mas é do livro, tá, gente? Ela tropeçou e nem sabia que tinha sido barbante, ela só viu depois. Aí ela ficou assim, então alguém tá tentando, né, me matar, porque tirou a luz lá do quarto, pôs esse barbante, né? Ela viu que o prego já era velho. Elefante. Pisada de elefante? Porque... Não, porque pensa, colocou ali, ela foi passar e ela tropeçou e por isso que ela caiu. Mas mesmo assim, gente, eu fico pensando, esse barbante, ele é muito do vagabundo pra poder ter arrebentado. Porque, ó, pensa, ele impediu dela continuar o fluxo, ela caiu por causa dele e ainda arrebentou. Por isso que eu falei, não faz sentido essa física aí, tipo, como que aconteceu? Ele foi forte o suficiente para fazer ela cair, mas ele arrebentou. Então, o peso dela conseguiu tirar os fiozinhos. Por isso que eu falei, para mim nada faz sentido nessa cena.
Mas Daí prossiga. pra frente é só ladeira abaixo. É só pra trás. Aí ela ficou pensando, quem poderia ser, né, que fez isso? Ela até pensou na senhora Warren e tal, porque era a pessoa que, assim, mais afrontava ela, assim, que não, ela claramente não gostava dela e tal. Mas antes dessa cena, a senhora Warren falou assim, eu, se fosse você, ia embora daqui, que você estaria mais segura. Ela falou isso, sim, sabe? Aí eu pensei, né, quando eu li o livro, eu falei, mas se fosse ela não daria um aviso desses, né? Porque isso, querendo ou não é só uma ameaça, sei lá, é um aviso. Tipo, ó, se você ficar aqui, alguma coisa de ruim vai te acontecer. Então, eu já achava que não era ela, mas eu não achava que era quem era. Enfim. Aí, daí. Cadê? Onde que eu estava? Ah, hum, ah, aqui. Eles foram lá falar com o senhor Traswig para falar desse engano, né, que tinha sido cometido e tal. E aí ele ficou meio sem graça, falou assim que tinha que verificar como ia ficar o caso e tal. E daí, só que a Hal sentiu que ele queria falar alguma coisa, mas que ele não falou para ela, assim, acabou não falando algo que ele queria falar. E aí eles vão embora. Aí os irmãos decidem cada um falar, eu vou embora então, eu vou embora também, porque era um trâmite que demoraria mais tempo, né? Então não faria sentido eles ficarem lá na mansão. Aí ela fala, tipo, e eu? Porque ela não tinha como ir embora, ela não tinha dinheiro, não tinha transporte. Cada um fala, eu vou embora, e ela, e eu? Aí o Ezra resolve dar carona pra ela, né? Fala, tá bom, eu te levo, eu te deixo lá na estação. Só que ia nevar, parecia que o tempo estava ruim e tal, e parecia que ia nevar tudo. Aí ele leva ela até a estação de Penzance lá e deixa ela lá e, e aí ele sai. Só que quando ela vai ver, todos os trens tinham sido cancelados devido ao mau tempo, por causa da neve, né? Que ia começar a cair. Aí ela fica desesperada. Ela volta pra ver se o Ezra tá lá, ele não tá lá. Aí ela só se agacha no chão, coitada, imagina o desespero, né? Ela só se agacha no chão no meio da neve, né, Aline? Imagina o Isso faz desespero, né, sentido. Aline? Faz Isso muito faz sentido. sentido. Aí ela se agacha lá, aí do nada ela ouve uma buzina, é o Ezra que ele tinha feito a volta, acho que o retorno, né? E passou lá em frente e falou: O que você tá fazendo aí agachada, né? E daí ele pega para dar carona para ela, para deixar ela em outro lugar. Só que aí começa a nevar, eu acho que era em Brighton mesmo, não sei, ele ia levar ela. Aí começa a nevar e aí tá tudo bloqueado, eles não conseguem avançar, eles resolvem passar no posto de gasolina, né? E daí ela começa a conversar com ele e ela fala assim, será que o Edward é meu pai? Ela começa a jogar isso, perguntar, né, pra ele falar, eu não sei, até uma hora que ele grita, não sei, meio desesperado, né? E aí ela fica pensando também, ela fala, eu só tô pensando no meu lado, ele também, Ele sofreu, porque coitado, perdeu ele a também gêmea dele. ele sofreu porque perdeu a irmã gêmea, porque antes tinha dado um final, né? Falando assim, porque a gêmea morreu. Só que, na verdade, quem morreu foi a Meg, né? Que ela falou, a Meg que morreu. Então, ninguém sabia qual era o paradeiro da Maldi. Então, se ela não tinha morrido, onde que ela estava? Então ela pensou que ele também estava sofrendo e tal. E ele até comenta assim, fala, eu sei que deve ter sido difícil você perder sua mãe porque ela foi atropelada no acidente de carro e tal e tudo mais. Mas aí ele fala lá ao lado dele também que ele não tá bem e tal. Aí ela fica pensando que ela é meio insensível, tudo. Aí eles tentam ir para outro lugar, mas eles não conseguem e acabam voltando para a mansão, né? Porque não tinha para onde ir. Mas o Abel e o Hardin conseguiram ir embora, então só ficou o Ezra e a Hal lá na mansão. Eles chamaram pela senhora Warren, ela não estava lá, não acharam ela, enfim.
E daí ela vai dormir e tal. Mas ela tá com uma sensação de que algo de errado não está certo. Ela falou, meu, tem alguma coisa, um pressentimento, assim. Ele falou alguma coisa lá no posto de gasolina, lá na loja de conveniência, que tem alguma coisa que tá martelando, mas eu não sei o que é. Aí ela lembra do tal álbum lá de fotografia que ela viu no primeiro dia que ela foi lá para aquela casa, que ela lembrou agora. Gente, eu nunca ia esquecer esse álbum, porque assim, a história da sua mãe podia estar lá, né? Se tem a foto dela, e aquela família, querendo ou não, tinha alguma coisa a ver com a mãe dela, por mais que não era, né? Era só uma coincidência de sobrenome inicialmente. E depois ela descobre que a mãe dela era prima, na verdade, pô, podia ter mais foto lá, né? Aí só depois ela lembra. Então ela vai pegar aquele álbum e começa a olhar de novo. Eu só pensava, menina, sai daí, por que você tá vendo esse álbum aí? Vai lá pro teu quarto, pelo amor de Deus. Enfim, ela tava lá vendo o Acho álbum, que ela não aí viu, ela não assistiu repara. muitos filmes de suspense nem nada assim, viu? Porque ela pega o negócio. Eu faria Mas ela não exatamente isso. deveria estar lá. Eu pego o negócio e vou pro quarto. Era isso que ela A queria pegar ali, miúda. na miúda. Porque ela estava com medo de acordar a senhora Warren, né? E acabar tendo, sei lá, ela encher o saco, reclamar, né? Ela estava com medo. Tanto que ela não faz o caminho que ela por dentro da casa, ela faz um caminho por fora da casa, passando pelo jardim lá, para poder ir nesse escritório ali, nessa biblioteca e pegar esse livro, esse álbum. Então eu pegaria o álbum e voltaria direto pro quarto. Eu Tanto nunca vi que uma Precisa estar com mansão. medo. Eu nunca vi uma mansão que, para chegar de um cômodo a outro, leva menos de 30 segundos. Por isso que eu falo que tudo aí é muito esquisito. Ela chega muito rápido, é tudo muito perto uma coisa da mas então, como é que outra. ela rola a escada de lá de cima e ninguém escuta? Então, não faz sentido. Nada faz sentido. Enfim, prossiga, amiga. Aí ela só ficou assim, encucada porque ela falou que ela tinha comentado que a mãe dela tinha sido atropelada, e só que ela não tinha falado aonde que a mãe dela tinha sido atropelada, né? Foi isso que ela ficou, Que ela ficou encucada. que ela ficou encucada. Ah, entendi. Aí Entendi. daí ela começa a ver o álbum lá de fotografia, né? Aí passa de novo. Primeiro, Hard. O que você Muito tá indo relevante. ali? Ah, muito relevante. Ah, Tá bom, obrigada, senta Cláudia. lá, Cláudia. Tá bom, obrigada, Cláudia. Senta lá, Cláudia. Não. É que a Não, Alice falou gente, do deixa eu me que explicar. o É porque do que assim, o do que o Ezra comentou no posto de Muito bom. gasolina que deixou ela encucada, porque ela não tinha comentado aonde que a mãe dela tinha sido atropelada. E ele fala, é difícil ela ter sido atropelada tão perto de casa, alguma coisa assim, né? Que ele comenta. Ele comenta o local onde ela foi atropelada, que ninguém sabia, na verdade. Só ela, né? não, é porque eu falei, é porque eu tenho que prestar atenção em vocês, eu tenho que fazer todo o meu raciocínio de contar a história. E essa parte eu não fiz o resumo do resumo, entendeu? Porque assim, eu leio o livro, tenho que fazer o resumo, porque se acha que eu vou conseguir lembrar, não vou. E aí, um dia antes ou no dia, eu faço o resumo do resumo. E a parte do resumo não tá feita, só tá o resumo. E eu tava lendo aqui assim, tá, porque eu tinha que pôr minha ideia no lugar para continuar falando, entendeu? Não é Entendi. que eu, tipo, Obrigada, Claudinha. Valeu, Claudinha. ai, gente, é difícil, difícil. Enfim, aí ela tá lá vendo o álbum, então ela passa de novo pelo Hardin bebê, Hardin criança, Hardin, sei lá, adolescente, beleza. Aí depois vai pro Abel, aí acho que Abel é, tipo, Abel Leonard, aí tá, a Ellie. Aí a primeira dica lá. Aí ele bebê, ele criança, ele nananã. Aí depois passa para as próximas crianças, que são os gêmeos. Então tá lá Ezra e Maud, Ezra, Daniel e Maud. E aí tá lá vendo eles bebês, depois eles crianças, e depois eles mais velhos. Aí ela Eles eram percebe que o loiros e cabelo da depois ficaram
que a mãe era loira e depois ficou com o cabelo escuro. E aí ela se toca, agora ela se toca que na foto, quem ela achava que era a mãe dela não era a mãe dela. Entendeu? Então, quando ela viu a foto, ela achava que a mãe dela, a pessoa que estava lá, que era a mãe dela, ela achava que aquela era a Mal, era, era Maggie. Maldi. Não, calma, Era- era a Maggie. Quando ela viu a pessoa de cabelo escuro, ela achava que era a Maggie. Mas, na verdade, a de cabelo escuro era a Maldi. Entendeu? Ou seja, a pessoa que estava com ela, que ela conheceu a vida inteira, era a Maldi, entendeu? E a Meg era a pessoa loira da foto. E ela achava que Fizeram era o ela. contrário. E só depois que ela se deu conta. E daí ela começou a entender tudo. Só que nessa parte eu ainda não tinha entendido tudo. Eu falei, essa parte eu já sabia, né, amor? Aí, aí Conta ela uma falou, eu nova. entendi tudo. E daí ela vai lá falar com a senhora Warren. E ela vai lá no quarto da senhora Warren e ela não tá lá aparentemente. Ela vê que tem uma mesinha cheia de fotos do Ezra, porque o Ezra, ele era o preferido. Pode falar. Dessa parte que ela tá vendo as fotos, é a parte que ela descobre quem é o Ed também, né? Porque ela tá vendo as fotos ali no álbum, e algumas fotos têm legenda, né? Então, o Ezra com 6 meses. Aí tem algumas fotos que tá o nome, que é. Tá deixando aqui. Porque agora tem toda a semelhança com novela mexicana, né? Porque as pessoas têm lindos nomes compostos, né? Super combinam. Que é Margarida Miriam, super combina. E Ezra Daniel. Gente, Carlos Daniel. que combinação. Tá pior que a minha combinação, que Thalita Cristina. Gente. O primeiro nome do cara já é feio, né? Ezra Daniel. Ezra Miller. Ezra Daniel. Flash. Aí eles chamam ele de Ed. Se alguém me chamar de Cristina, eu não atendo, gente, na boa. Porque não é um nome que combina, tipo, não é Ana Paula, Maria Júlia, Ana, sei lá, Ana Carolina. Tipo, são nomes que não combinam. Margarida Miriam, really? Não combina um negócio desse. Ezra Daniel? Você vai chamar do quê? Ou você chama a pessoa só de Daniel, e aí todo mundo chamaria ele de Daniel, ou se chamaria só de Ezra, que é o nome que todo mundo chama ele. Ninguém chama o cara de Ed. Em nenhum momento faz nenhuma menção a Ed, assim, como apelidinho de família. A, E no dia. a minha irmã tem um apelido que não tem nada a ver com o nome dela, que é Mica. O nome dela é Tamires, mas quem conhece ela, ou alguém que já conversou comigo, eu falo o apelido dela. Então, tipo, as pessoas vão conhecendo. Agora, da onde sai esses nomes? Nome composto horroroso e apelido que não tem. Aí, tipo, para mim, a autora colocou o nome composto ali, que era só para confundir a gente lá atrás, porque não tem contexto esse nome ali no coisa, não tem contexto. E foi forçado, né? Assim, porque assim, Bem no forçado. diário ele é E maiúsculo, D minúsculo, tipo Ed mesmo. Não é ED tudo maiúsculo, não é E ponto, D ponto. Então, assim, foi o que eu falei, é forçado para ela criar a situação. Mas, Não, enfim. e eu tava tão confusa na hora que eu tava lendo, para vocês verem que eu também tem leitor que não é fácil, né? No caso eu. Quando começou a falar do Ezra e tudo mais, eu falei assim, gente, e ele gostava muito da gêmea dele. Eu falei, caraca, meu, será que vai meter uma história de incesto aí? Tipo, mano, a menina é filha dos irmãos. Eu já tava pensando Eu uma não, coisa assim, mas nem que foi. não, eu não pensei isso, eu não fui tão Não, longe eu assim. pensei, eu falei assim, gente, vai ser isso. Não, não é isso, não. Mas é que é muito mal escrito, gente. Eu não sei explicar. É que eu não tô com o livro aqui, mas se eu tivesse e a gente fosse ler um parágrafo,
Não sei se também porque eu li a versão pirata do livro, né? Só coisa... Mas eu acho que não, eu acho que as piratas, a transcrição é tal qual. Mas, nossa, ela escreve muito mal. Ou a tradutora, não sei, não fez um bom trabalho. Eu não sei o que aconteceu nesse livro, mas tá tudo ruim. Tá tudo ruim mesmo. Mas é legal, assim, para você ler rapidão, mas o livro é muito mal elaborado. Prossiga, Mi. Vai lá com o pai assassino. Aí ela se tocou o que algo não encaixava nela lá no posto de gasolina, porque ela falou, ele tinha comentado que a mãe dela, né, tinha sido atropelada em frente de casa, tal, só que ela não tinha contado isso para ninguém, não tinha saído nenhum jornal, então não tinha como ele saber que ela tinha sido atropelada em frente de casa. E daí ela percebeu que foi ele que tinha atropelado ela, né? E daí ela tá lá no quarto, né, procurando a empregada. Ela só vê a mesinha lá cheia de foto do Ezra. E daí, de repente, quem aparece no quarto? É Ezra. Aí ele fala assim: Ah, o que você tá fazendo aqui? Ah, não, eu só vim. Tá bem, tá. Ele assim, você tá fazendo umas coisas aqui, mas eu acho que eu já vou pro meu quarto, já vou me retirar, né? Aí ele sabe que ela sabe, né? E daí ele fala que foi um acidente, porque quando a Meg foi lá para casa para falar que, né, que a filha dele tinha nascido, que ela exigia pensão para ele cuidar dela também, e daí ele fala que ela estava fria, que ela não era mais a mesma, e que ele foi tentar beijar ela, eles estavam andando lá perto do lago, tá, perto daquele barco lá. Ele foi tentar beijar ela, só que ele pegou ela pelo pescoço para beijar ela e enforcou ela. Eu falei, tadinho de leve, carioca. Aí eu não entendi se ela morreu enforcada ou se na verdade ela morreu afogada, porque ela cai no lago, né? Então aí assim, gente, mas como você não percebe que a pessoa tá sufocando entre as suas mãos? Tipo, né? Mais Aí uma ele falou parte que da não novela queria que isso tivesse mexicana, né? É tudo novela mexicana. Isso daí a mulher teve inspiração, porque na novela mexicana acontece essas coisas, né? Você enforca a pessoa sem querer, não percebeu que ela morreu, e aí ela cai na água. E ela continua ali. E ela continua ali. no lago, né? Na água do lago. Enfim, aí daí o Ezra foi em direção a Hal para enforcar ela. Aí ela tenta se esquivar tal. Aí só que ele pega ela, começa a enforcar e ela cata um retrato, que devia ser o retrato dele, e dá ali no olho, né? Deu no olho, machucou o olho, ela consegue escapar. Aí daí ela começa a fugir pelo quarto, só que o quarto da senhora Warren dava para a adega, então tinha tipo uma escadinha que dava para a adega. E daí tá lá a senhora Warren morta lá, né? Ela Na cai, adega lá, ela e ela tropeça, começa. ela cai em cima de alguma coisa macia. Aí eu já fiz, ah, chama a senhora Warren. E daí lá tava tudo escuro, ela tentou se camuflar assim né, no escuro, na escuridão. E daí só que ele consegue achar ela, né? Começa a sair correndo atrás dela. Só que essa adega também dava pro jardim, então ela consegue fugir pro jardim. Eu não sei qual que é bem a estrutura, mas dava pro jardim. Aí ela consegue sair da adega, ele corre atrás dela, enfim, até que ela chega até o lago lá. E daí, só que o lago tá congelado, né? Era inverno, então o lago tá congelado. E daí ela não tem para onde ir, ela começa a andar pelo lago. E o lago começa meio que a trincar. Aí o Ezra vai atrás dela, só que ele é mais pesado, né? E aí quando ele vai, o lago racha e ele cai dentro do lago. Então ele morre congelado lá no lago. Aí outra E coisa que me incomodou, que eu, na verdade, eu fui levada a acreditar que aconteceria alguma coisa aí. Porque quando eles chegam de carro de volta na mansão, ela
ela faz uma boa leitura corporal das pessoas, né? De expressão e tal. E ela é bem observadora. E aí ela observa que a passagem de carro parece que não saiu ninguém. E aí ela pensa, ou o Abel e o... Como que é o nome do outro irmão? O outro irmão dele. Hard. E ainda estão ali, ou eles saíram exatamente na sequência dos dois ali, né? O que me levou a achar que tinha mais gente na casa, que eles não tinham saído. Porque eu acreditei nela, achei assim, então ninguém saiu ainda, deve ter gente ali ainda na casa. E não, pelo jeito não tinha. Porque não, na verdade não É, falou, né? então, só voltando um pouco, quando ela tinha tropeçado, que não tinha sido um acidente e tal, eu falei, bom, tem alguém querendo matar ela, né? Aí, beleza, só que eu não tinha descoberto ainda. Aí, quando ela pega carona com o Ezra, ele é o mais simpático de todos, é o mais legal, o mais bonzinho, né? Trata ela super bem e tal. E quando ela pega carona com ele, eu pensei, mas eu não liguei um ponto no outro. Eu falei, mas sim, normalmente, em filme de terror, ela costuma ficar com um assassino e os outros foram embora. Mas eu não tinha me ligado que ele era o assassino. Assim, eu não tinha ligado uma É que coisa não na outra, fazia porque eu falei assim, sentido. porque eu falei, o assassino não vai sumir de uma hora para outra, né? Então ela tá com ele, mas eu não pensei que era ele o assassino. Eu pensei que era algum Eu furo pensei que assim era no outro, meu eu achei que Não, raciocínio. ó, era não alguma faz Eu falei, mas pessoa. sentido. pode ser. Porque, Eu falei, ó, será que é ele mentira? fala que faz tempo que ele não encontra a gêmea. Que ele não sabia como a gêmea tinha morrido. Ele que matou a gêmea. Ele que matou a mãe dela. E ainda ele queria matar a filha. Mas no começo ele estava tratando bem a filha. Faz o menor sentido nada. E ele já sabia que ela era filha dele. Então por que ele olhou de um jeito malicioso para ela? Nada faz sentido. Não. Às vezes era malicioso no sentido, tipo, o que que você tá fazendo aqui? E não era um Até malicioso, porque tipo, eu tô te querendo. É Até ela que porque ela interpreta também errado, confunde entendeu? o olhar da pessoa que ela vê na foto da mãe, falando assim que ela estava olhando para o fotógrafo com olhos de desejo. E depois você descobre, na verdade, que o Abel estava falando a verdade e que o Ezra mentiu, porque o Ezra confirmou para ela na conversa no posto que tinha sido o Ed que tinha batido a foto, o Ed, que era ele. O Na Eduardo. verdade, ele não mentiu, né? Ele só omitiu que era ele mesmo, né? Porque, enfim. Mas a câmera era automática. Então, o que ele fez? Ele bateu a foto, Temporizador, né? ele bateu a foto e foi para o lugar dele. Então, a Bel estava falando a verdade, foi o Ezra que bateu a foto, porque foi ele que ligou a câmera E para a, bater. e a Meg, que ela achava que era Maldi, tava olhando pra quem? Pro Ezra. Então, por isso que tudo foi mal entendido, enfim. Aí ela acorda, ela já tá no hospital, a Bel tá lá com ela, a Mitzi também, e aí eles falam, pedem desculpa, porque eles sempre acharam tudo muito estranho, o comportamento do Ezra, mas ninguém nunca tinha tomado nenhuma providência e tal, e que aí o Abel fala que encontrou uma carta nas coisas da senhora Warren, falando que era da Maud, né, falando que ela ia contar toda a verdade para filha para Hal, né? Porque ela tinha o direito de saber, que ela sempre criticou muito a mãe por não, sei lá, por não estar perto, não falar a verdade, que ela não queria ser esse tipo de pessoa, que ela queria falar toda a verdade sobre tudo que aconteceu, e que se caso a Hal fosse procurar a senhora Westway, que era para tratar a Hal bem, porque talvez ela fosse lá, né, conhecer a família e tal. E essa era a carta. Então a senhora Wesley sabia, eu acho que a senhora Warren também, né? Que ela estava com a carta, e o Ezra também. Então por isso que ele foi lá e falou que não era para contar e acabou atropelando a Maldi. Aí Mas, daí gente, eles quem tirou começaram a ela do lago? falar. Pelo amor de Deus. Porque se os dois Então, não sei se estavam ela lá, só saiu do lago. mas se os dois estavam lá, e era mais de meia-noite, como ela conta, era de noite. Os dois caíram na água. Como é que ela... Porque assim, gente, no livro, ele cai lá na água e a próxima página é ela no hospital. A enfermeira, não sei o que, tipo, ela já está no hospital. Como é que ela saiu dessa água?
Não foi o Então, advogado? pensa Não, não assim. foi, né? Não lembro. Não, a fala quem sai. Às vezes ela saiu sozinha, porque assim, ele caiu, ela não caiu. Ela não caiu. Então, assim, ela Ela pode ela só continuar ficou andando gelada, pelo né? outro lado Ah, do ela ficou em lago. pé. Ah, eu achei É, que ela tinha porque é caído um também, cara. lago, né? Não, ela só não Porque se morreu de ele caiu aqui, hipotermia. ela anda até essa É. parte. Aí eu acho que ela saiu e acabou chamando alguém, e aí ela foi pro hospital, mas ela não caiu no lago. E daí eles começam a falar, porque a Maggie, ela nunca abandonaria a filha recém-nascida e tal, e que aí eles concluíram que o Ezra não queria que fizesse essa nova partilha, né? Porque a Hal estava abrindo mão de muita coisa, só queria um dinheiro para pagar as contas dela. Ela não queria que fizesse, o Ezra não queria que fizesse isso porque talvez o Hardin vendesse a casa, a mansão, e eles descobrissem um corpo lá drenando o lago, enfim, que era o corpo da Maggie, né? E daí eles também concluíram que a senhora Westway resolveu fazer isso para que descobrissem a verdade. Mas aí eu penso, mano, a mulher era ruim, sempre foi ruim, tinha o preferido dela, que ela sempre fazia de tudo pro preferido dela, e quando morresse, agora eu vou desgraçar a vida do meu filho, o meu preferido. Então, Gente, faz pra mim não sentido. fez o Sentido menor zero. sentido. Nada faz E sentido. até tem uma parte que eu acho que é o Abel que fala que ele era tão preferido que ele poderia se safar de um assassinato. Aí você faz assim. Aí quando eu cheguei no final, faz assim, ué, mas como é que ele tá falando que ele tinha uma suspeita do. Ele sabia, então, ou não sabia? Porque, nossa, pra mim não fez sentido as coisas. Ai, muito Nossa, ruim o nada fez final, gente. sentido. Muito Não ruim. fez sentido. E Tipo, tinha tudo se ela pra queria ser bom, se ela queria que mas descobrissem o que Também aconteceu, vou mentir ali. Não tinha tudo pra ser bom também, não. Tinha tudo pra não ser muito não, ruim. Mas aí foi ruim. mas a história é interessante. Gente, é que eu gosto de história, tipo, que tem esse negócio de partilha, tudo. Eu acho legal. Aí, beleza, tem um mistério, a casa não é convidativa, aí você fala, beleza, vai ter alguma coisa ali pra te dar uns sustinhos. Não, a casa tem tudo pra dar um susto, só fica no sótão, na casa do lago e na sala empoeirada lá, que tudo a empregada vem fazer com água suja da chuva, o café e o ensopado. mas eu achei que a família toda era. Tipo, eles estavam. A Mitzi lá era muito simpática para. Tipo, tem alguma coisa aí, não é possível. Aí eu tava já nos últimos capítulos, falei assim, gente, não vai ter alguma coisa, porque eles são só simpáticos mesmo, não é possível isso. Só são simpáticos e o Ezra é o do mal que amava todo mundo e no final não amava Não ninguém amava ninguém. e ele era um psico. E vou matar minha filha. Eu vou deixar minha filha na casa dela, coitada, passando fome, mas ela vai estar lá. Porque ela não vai descobrir a verdade. Mas depois eu vou decidir matar ela, porque sim. Chegamos ao final do livro. Graças a Deus. E é assim que acaba. É assim que acaba. E é assim que acaba. Sem, sem Não nenhuma. teve, não teve criatividade, né? Teve criatividade para achar o tema, mas na hora de executar, eu não sei o que o editor, o Eu que as acho que. pessoas, quando leram, não falaram a real para ela, É falou: que tá uma porcaria isso aqui. É que nem você falou, Aline, o final foi muito corrido. Os capítulos eles são bem curtos, são curtinhos. Isso, eu gosto de capítulos curtos, mas a história toda esse final inteiro, assim, você descobre nos 3 últimos capítulos, que deve Em ser 2 segundos. as 30 últimas páginas, as 20 últimas páginas. É isso. Não, E para mim foi gente, muito eu corrido. pensei que o agiota ia aparecer. Eu pensei que ia ter alguma coisa assim, sabe? Eu pensei várias coisas. Eu falei, agora vai ter um pouco de emoção. Não, o agiota só serviu lá para dar um medinho Não, nela e ela falou: eu vou tentar ser a usurpadora aí do negócio. e o cara Você ainda a. fala para ela que ela tem 5 dias para arrumar o dinheiro. E quando ela volta pro apartamento dela, já tá tipo Tá tudo tá intacto. no limite do tempo, alguma coisa assim. Pelos cálculos que eu tinha feito, assim. Tava alguma coisa assim, já tava no limite do tempo. E tá tudo intacto, tá tudo lá, ninguém acontece e é isso aí. E tá tudo bem, entendeu? É isso aí, tá tudo bem.
Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa discussão sobre o livro. Espero que vocês tenham gostado da nossa discussão. Não, do Comenta livro. aqui. Do livro, talvez vocês gostem, talvez não sei. Mas deixa aqui no comentário o que vocês acharam do livro, se vocês gostaram, se vocês têm alguma opinião diferente, se a gente deixou passar algum detalhe que a gente não tenha comentado, não viu, que faça mais sentido para a história, deixa aqui nos comentários para a gente ler e ter uma nova interpretação do livro. Para vocês que não viram as nossas notas, a nossa opinião sem spoiler, vai no vídeo anterior do canal, dá uma olhadinha para ver as nossas notas. E curta e compartilhe nas redes sociais. Ajuda nós a crescer. E até a próxima. Ah, Até!